Ô, Dani, e aí falando um Anda. pouquinho assim, sobre essa sua trajetória assim, profissional, o que que aconteceu? Como é que foi você, da sua vida profissional, sua trajetória, até de repente você cair numa org de esportes? Como é que você chegou lá? O Cara, que que se foi um caminho assim pensado ou não? Cair de paraquedas? Como é que foi? foi totalmente de paraquedas, totalmente, assim, eu adoro contar essa história, porque eu, assim, fui totalmente sem noção, assim, sem noção nenhuma. Eu vi uma vaga no LinkedIn e eu me candidatei. E aí eu tenho um amigo do colégio, o Renan, se você estiver assistindo, um beijo. Mas o Renan, ele trabalha na Ubisoft há muito tempo. E aí, o Renan, ele era a pessoa assim que eu falava assim, cara, videogame, Renan. E aí, quando eu vi, eu li ali mais ou menos o que que era a Fúria e o que que ela fazia, eu falei, bom, vou perguntar pro Renan, né? Se ele souber, é porque realmente essa org, né? Porque eu nem sabia o que que era. Então, essa empresa tá no mapa, né? Vou falar com ele. E aí, mandei uma mensagem pra ele e falei assim, Renan, você conhece a Fúria? Aí ele só me respondeu assim: "Vou te ligar". E aí eu falei: "Opa, então acho que tem alguma coisa, né". E aí a gente falou um tempão sobre a Fúria e ele falou: "Não, eles são enormes e tal". E me inscrevi na vaga, me candidatei. Eu fiz um processo seletivo super legal na época. E no processo seletivo eu já achei que era totalmente disruptivo, porque eles me deram um exercício. Eu tinha como se fosse um exercício de faculdade mesmo, né? Então eles me deram algumas pontuações e eu precisava arrumar uma solução para aquilo. E eu fiz assim, gente, até olhando assim agora, eu falei, nossa, eu era muito despreparada. Porque eu fiz uma coisa assim totalmente genérica, assim, baseado na minha experiência de gestão de escritório corporativo. Entendeu? De um escritório normal, digamos assim, né? E eu passei. Então, fui para a entrevista, fiz a entrevista com o Cássio na época, é, e depois fiz com o Edu, e acabei passando, assim, mas foi, assim, totalmente. Eu respondi totalmente baseado na minha experiência no mundo corporativo. Não tinha nada a ver com esportes o que eu fiz ali. Mas eu tentei, assim, mais de encontro com o que eles estavam pedindo possível, assim, diante das informações que eles estavam me dando. E, cara, uma vez que você tá dentro, é um mundo novo. Parece que sua cabeça se abre, assim, é um portal mesmo, né? E depois que eu entrei, que eu pensei, eu falei, cara, eu sou muito ignorante nesse aspecto, assim, sabe? Eu não tinha noção do que era esportes. Eu não tinha noção do que eram os games. Eu achava um exagero as pessoas chamarem, é porque o pro player. Eu falava, cara, o cara joga videogame o dia inteiro. Como é que fala que o cara é um pro player? Tipo, então, assim, era pura ignorância. E quando você começa a trabalhar com eles e para eles, é que você percebe que realmente é um caminho assim sem volta, sabe? É muito apaixonante mesmo, assim. Eu fiquei assim bem impressionada com tudo assim que eu vi. E aí eu fui estudar, né? Porque eu sou essa pessoa, né? Que quando eu não aceito, né? Então eu fui estudar, né? Fui buscar outras gaming houses, outros gaming offices e fui buscar a estrutura, como é que eram os eventos, porque tudo isso envolve uma estrutura física, né? E estrutura física é o que a gente tem que fazer, é o que a gente sabe fazer. Então eu fui buscar conhecimento nesse sentido, assim, e realmente é muita coisa. Dá pra você seguir assim inúmeros caminhos, inúmeros caminhos. É bem legal.